Um cara se muda de Tóquio pra Hokkaido e conhece uma mina bem quente no meio da neve. Galera, o nome desse anime tá na descrição e eu tô há um tempão esperando o anime desse mangá. Então bora que bora com tudo pra esse primeiro app e não esquece de deixar aquele like. No comecinho, o cara observa a nevasca da janela do carro, recebe mensagem do pai dizendo que não pode buscá-lo, aí o garoto vai ter que voltar sozinho pra casa. Andando um pouco, ele pede pro motorista deixar ali mesmo porque tá chegando perto do destino. O cara sente uma paz, liberdade, não tem ninguém e nem carro na área, bem diferente de Tóquio. Mas o ar de Hokkaido tá meio estranho, desconfortável. Aí ele nota que a bateria do celular tá quase no fim. De repente, aparece uma mina loira no caminho dele. Ele comenta que ela deve ser da região porque tá de perna de fora nesse frio, não é uma pessoa comum. Ela encara, ele mostra no mapa o caminho pro destino dele e ela vai embora. Só que a mina para ele e pergunta se ele pretende ir a pé. Ele responde que sim e ela avisa que vai demorar 3 horas, daí ele se espanta. Ele imaginava que ia caminhar pouco até o outro distrito. O garoto levanta a cabeça, fala que só precisa pegar outro táxi, mas ela diz que não passa táxi ali. Ele insiste, pergunta se dá para chamar por telefone, ela diz que, com sorte, o motorista chega em uns 30 minutos. Aí o garoto se conforma que tá em apuros. Mas a mina sugere esperar o ônibus juntos, que vai chegar em 5 minutos e também vai passar no destino dele. Ele fica animado, agradece por ter salvo ele de esperar 30 minutos nesse frio. Ela pergunta de onde ele é, ele explica que se mudou de Tóquio pra lá. Ao descobrir, ela fica espantada, pergunta por que diabos ele se mudou pra lá. Ele conta que foi por motivos familiares, mas ela acha que comparado a Tóquio, Kit é um lugar muito mediano. Fala que ele deve achar todos os conterrâneos bregas, mas o garoto pensa o contrário. Ele curte o lugar, traz paz. As palavras da mina lembram quando ele sofria bullying e o chamavam de brega. Agora, em novas terras, ele se sente aliviado por ninguém ter descoberto que ele é brega. Ela se interessa, pergunta a idade dele, descobre que tem 16 anos e fica animada porque tem a mesma idade. Pergunta qual colégio ele vai, ele revela que é o Okuo. Ela se empolga mais porque também estuda lá. Ela o pega pelo braço, ele fica vermelho, mas deixa ela continuar encostando nele por causa do frio. Ela pede para ele soltar mais e conversar de uma maneira menos formal. Mas por causa do frio, ela espirra e ele pergunta se ela tá bem. Ela diz que sim, mas ele entrega um lenço porque viu o nariz escorrendo. Apesar do frio, ele está animado porque nunca teve tanto contato com uma mina quando estava em Tóquio. Ele se questiona se todas as minas em Hokkaido são assim. Enquanto viaja nos pensamentos, ela fica chamando ele. Vendo que o garoto não responde, ela decide colocar gelo dentro da camisa dele. Aí ele começa a pular reclamando do frio, mas ao encará-la, acaba dizendo sem querer que ela é muito bonita. Ela fica vermelha, aí toca uma musiquinha e o ônibus dela chega. Antes de ir embora, ele pergunta o nome dela e ela diz que é Fukio Minami. Ele comemora porque deu tudo certo. No dia seguinte, ele vai até a nova turma e se apresenta como Shiki de Subas. Conta que se mudou de Tóquio para lá e que mora ali há um dia. O professor manda ele sentar na fileira ao lado do corredor. Ele olha ao redor e não vê a Minami. Aí deduz que ela deve estar em outra turma, fica meio triste, mas tenta convencer a si mesmo que não gosta dela. Ele acha que prefere minas sérias de cabelos escuros. Mas aí, surpresa, a Minami aparece na sala. Ele não esperava. O professor reclama que ela se atrasou de novo. Shiki se surpreende porque pensava que esse tipo de coisa só acontecia nos filmes. Durante a aula, ela comenta que o nome dele é bonito e deixa ele meio maluco. Ela o chama pelo primeiro nome e diz que só família e amigos chamam de Tsubasa. Aí o garoto se pergunta se todas as minas em Hokkaido são diretas assim. A aula segue, e Chico começa a tremer de frio, questionando como as pessoas conseguem estudar nessas condições. Ele tem a sensação de que vai pegar um resfriado, percebendo que é o único despreparado, pois todos estão usando mantas sobre suas pernas. Minami nota que ele está com frio e lhe entrega um manto extra para que ele se aqueça. Chico percebe que o manto está aquecido pelo corpo dela, além de ter um cheiro agradável. Sente como se estivesse recebendo um abraço direto da garota. Ao pensar demais, decide se acalmar para não perder a concentração. Ao final da aula, ele agradece o manto emprestado. Minami cheira o manto e Chico diz que pode lavá-lo se ela quiser. No entanto, ela explica que está apenas sentindo o cheiro dele misturado. Em seguida, sugere que ele pode fazer algo para agradecer, como acompanhá-la ao sair do colégio, já que não haveria ninguém para fazer isso naquele dia. Minami diz que não há problema em estarem juntos, considerando uma pessoa próxima, mesmo o tendo conhecido no dia anterior. No meio do caminho, ela pergunta se ele tem uma namorada, ele nega. Ela acha hilário ele enfatizar que tá solteiro.
Shiki fica surpreso, ela pergunta para onde ele costuma ir em Tóquio. Ele diz que vai para Harajuku ou Shinokubo, mas pensa consigo mesmo que nunca teve encontro e só sabe disso porque leu na internet. Minami fica surpresa, achava que ele ia para Shibuya nesses rolês. Ele explica que em encontros é melhor ir para um lugar que dê para comer e passear. Aí ele pergunta para Minami onde ela costuma sair em Kiton. Minami explica que o inverno é muito frio, então os encontros deles acontecem só em casa. Shiki nota que são bem diretos. Ele tenta deixar esses pensamentos impuros para lá, mas mais pra frente eles finalmente chegam no ponto de partida dela. Ele se despede, mas antes de ir embora, Minami o chama para ir na casa dela no dia seguinte. Ele pergunta onde ela mora, ela explica que vai pegar uma locomotiva para chegar em casa. Ele aceita, ela fica feliz. No dia seguinte, ele para na frente da casa dela, pensando na situação. É a primeira vez que ele vai na casa de uma mina, e lembra que a família não pode ficar sabendo disso. Ele sente que a tentação de estar ali é muito maior. Ele chama por ela, ela manda entrar. Ao se verem, ela avisa que os pais não estão em casa. Eles vão para a sala, ele sente algo quente no pé por causa do aquecimento de piso dela. Shiki se senta, acha que não vai rolar nada de moral na sala de estar. Mas aí ela começa a provocá-lo com toques e pergunta o que vão fazer agora. Ele fica sem resposta. Ela vai para a cozinha pegar algo para beber. Ao tomar o suco, ele sente um gosto familiar, como uma bebida de iogurte que ele tomava. Minami acaba derrubando um pouco do suco suspeito na roupa dele e vai se trocar. Quando volta, tá usando uma roupa mais provocante. Shiki fica maluco. Ela explica que se veste assim em casa por causa do calor. Ele tenta mudar de assunto, diz que trouxe um filme para assistirem. Quando ela coloca o filme, faz uma pose bem sugestiva e aí a cena fica constrangedora. Ele começa a ficar tenso e a olhar para ela, descobre que ela estava dormindo o tempo todo. Shiki nota que ela é descuidada. Quando ela acorda, ele já está se arrumando para ir embora. Diz que vai deixar o DVD com ela para terminar o filme depois. No caminho de casa, ela corre atrás dele, pede desculpas por ter dormido no meio do filme. Ele ignora e diz que ela vai pegar um resfriado ficando lá fora desse jeito. Coloca um cachecol no pescoço dela, mas ela agarra a mão dele e diz que vai pagar algo para ele comer como forma de desculpas. Eles compram comida, ficam comendo. Ela oferece um anir para ele e quando ele come, acaba sujando o rosto. Minami pega o arroz da cara dele, deixando ele ainda mais vermelho. Intensifica o flerte que começou no App 1. E aí, galera, se vocês querem o App 2, comenta aí embaixo, deixa o like. Com o apoio de vocês, eu continuo trazendo essa série que com certeza vai ser um romance muito da hora. Então vejo vocês no próximo vídeo, fui!